Domingo, 3 de maio, o Super News Mundo está começando com destaque internacional. O presidente norte-americano Donald Trump cogitou na semana passada a suspensão de voos com origem do Brasil para aquele país. Seria uma medida de prevenção e enfrentamento à Covid-19. O presidente norte-americano também orienta a testagem de passageiros e também o uso de máscaras quando da chegada naquele país. Atualmente, o país possui restrição de viajantes de pelo menos 26 nacionalidades. O governo do estado de Nova York já cogita a reabertura do mercado local após a passagem do pico da doença, o que deve ocorrer após 15 de maio. Nesse momento, o estado vê a diminuição de novos casos de coronavírus. Na última sexta-feira, o governo norte-americano divulgou um novo medicamento aprovado pelo FDA que mostrou eficiência no combate ao novo coronavírus. Trata-se do Remdesivir. O medicamento é utilizado no tratamento contra MERS e também Ebola e está em fase de testes para SARS-CoV-2, o novo coronavírus. Reduziria o tempo de internação por Covid-19 de 15 para 11 dias. No Brasil, dependeria de testes para ser aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Aqui no Brasil, o país já ultrapassou 6 mil mortes por novo coronavírus e se aproxima de 100 mil casos confirmados da doença, superando o número de casos registrados na China, epicentro da doença, no início deste ano. Um dos maiores problemas enfrentados por aqui é a falta de infraestrutura médico-hospitalar e o relaxamento da quarentena por parte da população. Espanha vê a vitória contra o coronavírus muito próxima. O país já começa a fazer flexibilizações na economia, depois que o número de casos diminuíram e a curva da doença já passou por lá, com a redução do número de mortes também. As medidas protetivas continuam, mas algumas flexibilizações, como exercícios ao ar livre e passeio para crianças, estão sendo liberadas. Na Nova Zelândia, a vitória contra a doença foi verificada pelo governo local. Seus menos de 1.300 casos da doença já foram recuperados, com registro de até 20 mortes contabilizadas no país que tem aproximadamente 5 milhões de habitantes. Para a primeira-ministra Jacinda Ardern, o isolamento social foi essencial no enfrentamento à doença no país. A Nova Zelândia é o primeiro país do mundo a eliminar a transmissão comunitária do novo coronavírus. Vitória também anunciada pelo Paraguai. O país de apenas 7 milhões de pessoas tomou medidas precoces para enfrentamento à pandemia. Com restrições severas, o governo impôs um bloqueio estrito, reforçado por medidas agressivas de distanciamento social. E ainda mantém intensa vigilância nas fronteiras com o Brasil, por exemplo. O país tem menos de 400 casos da doença, segundo o Ministério da Saúde de lá. A maioria desses casos já estão recuperados, com apenas 10 mortes registradas. E neste fim de semana, o Paraguai anunciou que não há mais registro de novos casos de internação por coronavírus nas últimas horas. Reapareceu o presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un, após mais de 15 dias sem aparições públicas. As informações foram divulgadas pela Agência Oficial de Notícias, KCNA. Muitas pessoas, duvidosas da informação, acreditam que trata-se de um sósia que reapareceu ao público no último fim de semana. Nesta manhã de domingo, 3 de maio, a Coreia do Norte fez ataques à região de fronteira com a Coreia do Sul, uma onda de tiroteio que foi revidada pelos vizinhos sul-coreanos. Aparentemente, os ataques não teriam uma motivação específica. Outras notícias a qualquer momento em nossa página do Instagram, @jornalsupernews, e no jornalsupernews.blogspot.com.